Gênesis 1 e 2, Adalto Lourenço. A mão de Deus na criação. Historicidade da Bíblia. O médico e historiador Lucas escreveu de forma muito detalhada locais, datas e nomes de pessoas. Os eventos relacionados à história da primeira vinda de Cristo, o Evangelho de Lucas, bem como sobre o início da Igreja, livro de Atos. As primeiras linhas do Evangelho escrito por ele demonstram o rigor técnico que ele utilizou para produzir uma obra digna de confiança. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Lucas, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. O que Lucas fez é exatamente o mesmo que todo historiador atual faz. A diferença entre o que Lucas escreveu e o que os historiadores têm escrito é que ele escreveu sob a orientação do Espírito Santo de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 até o 17, 2 Pedro capítulo 1, do versículo 20 até o 21. É verdade que dentro dos relatos históricos registrados na Bíblia, encontram-se eventos miraculosos, como a passagem pelo Mar Vermelho, a ressurreição de Cristo e muitos outros. Embora esses relatos possam oferecer um questionamento científico, tal questionamento por si só não é suficiente para colocar em dúvida a veracidade da história relatada pela Bíblia. Também é verdade que a Bíblia trata de relatos históricos considerados futuros, dentro da perspectiva de tempo em que eles foram escritos. Esses relatos são considerados proféticos. No entanto, existem centenas de profecias bíblicas que já se realizaram. Todas elas testificam a favor da veracidade histórica bíblica. A profecia de Isaías 45:1 é um exemplo extremamente relevante da autoridade histórica das Escrituras Sagradas, mesmo quando ela trata da história futura. O texto, escrito por Isaías por volta do ano 680 a.C., fala do aparecimento de Ciro, que unificaria os medos e os persas, conquistaria a Babilônia e libertaria o povo de Israel do cativeiro babilônico. O decreto de Ciro, libertando o povo de Israel, foi promulgado no ano 538 a.C., cerca de 140 anos após a profecia de Isaías. É importante notar que o nome específico de quem promulgaria o decreto foi mencionado. Não existe uma razão científica, seja ela empírica, lógica ou proporcional, pela qual a historicidade bíblica deva ser questionada. A quantidade de citações históricas, civilizações, povos, lugares, situações, contextos e personagens citados pela Bíblia, que se encontram amplamente documentados pelos historiadores atuais, atestam claramente para a credibilidade do registro histórico bíblico. O número de 100% de acerto no cumprimento das suas profecias a torna única e completamente incomparável. A Bíblia é um livro historicamente correto, preciso, superior, consistente e coerente. Próxima leitura: a Bíblia e as citações históricas.